Boa noite, começando agora nesse exato momento mais um podcast Longevincast, o podcast que fala do código secreto da vida longa, como ter a vida longa, saudável, sem doenças, e aqui a gente sempre fala de saúde. Esse podcast de hoje conta, claro, com a participação do meu grande amigo, grande debatedor, aquele que dá aqueles detalhes minuciosos e cirúrgicos sobre cada assunto que a gente conversa aqui, Dr. Alan Herbert. E aí, Alan, boa noite. Boa noite, Denis, boa noite, Silas, boa noite, Rosilena, boa noite, pessoal de casa. Estamos aqui para mais um Longevincast, falando de um tema muito interessante, muito controverso, mas já tem mais de 100 anos que se usa essa terapia. É interessante isso. Olha só, o assunto de hoje, o tema de hoje, o gás que faz milagre, a revolução silenciosa da saúde. Afinal de contas, Alan, que gás é esse? É o ozônio, né? O ozônio, é... o ozônio foi descoberto em 1785, Denis. Passou a ser utilizado como uma terapia por volta de 1880 e poucos, mais ou menos, se não me engano, 1800 e pouco, 80 e pouco, pelo um alemão, né? A Alemanha é a que mais usa a ozonioterapia. E essa ozonioterapia, na verdade, a utilização do ozônio medicinal, ele pega o ozônio, mistura, né? Há uma mistura, na verdade, de ozônio com oxigênio através de um aparelho, é administrado na pessoa, que tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, tem um efeito melhorando a tua imunidade, né? Atua tanto na imunidade adaptativa como na imunidade inata, e tem ação também de bactericida, fungicida, virucida, ou germicida de uma maneira geral. Então, além de ter um efeito muito interessante de regeneração de tecido. Foi isso que foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, desculpa, na Primeira Guerra Mundial. Na Guerra Mundial, onde não se tinha antibiótico, né? E foi muito utilizada, né, aqueles pacientes com queimaduras, com lesões complexas para melhorar a cicatrização, lesões necrotizantes, né? Aquelas necroses, com muito bom resultado. Tanto que a Alemanha ela utilizou foi a que mais utilizou na Primeira Guerra e é a que mais uma das que mais utiliza o ozônio na atualidade. Então, surgiu, né, lá na Alemanha. E lembrando que ozônio é um gás que vem do oxigênio. Você pega o oxigênio, junta 3 moléculas de oxigênio e fica o ozônio, porque o oxigênio, esse daqui a gente respira, ele é com 2 moléculas, é o O2. Esse é o O3. E o que tem a ver esse ozônio com a camada de ozônio, para a gente não confundir? É porque na atmosfera existe uma camada, uma parte da camada atmosférica, ela tem só esse tipo de gás, que é o gás ozônio. Tá, isso é uma coisa. Aqui o que a gente vai falar é o ozônio que vai ser gerado através de um aparelho que vai soltar descargas elétricas e vai gerar essa substância que é o ozônio, que é o O3. E essa, como ele estava falando, na Alemanha se descobriu que pode ter efeito medicinal, pode se atuar no corpo humano. Você pode aplicar no corpo humano para gerar saúde. Agora, tu estavas falando que já há muito tempo, né, que se usa essa ozonioterapia. Os primeiros a utilizarem foram realmente os alemães e depois isso se espalhou? Exatamente. A previsão que tenha mais de 150 anos utilizada, né, sendo utilizado o ozônio. Sendo que documentado mesmo foi em 1886, na Alemanha, para desinfectar feridas. Como eu falei há pouco, foi muito utilizada na Primeira Guerra, né, exatamente pela Alemanha, pela Áustria, com essa finalidade que eu falei de desinfectar, de melhorar a cicatrização, atuar também nas necrose, e depois expandiu primeiramente para a Europa inteira, né? Hoje a Alemanha, a Rússia, Espanha, Itália utilizam bastante, depois chegou aqui para América Central, onde nós temos Cuba, que ela colocou o ozônio no SUS, né, na rede pública, e uma das maiores experiências em utilização de ozônio medicinal é o Cuba na atualidade. Mas apesar disso, a gente vê, por exemplo, que tem muito profissional de saúde que não conhece ainda, pouco conhecido sobre ozônio. E recentemente teve até
um certo preconceito a relação a isso, né. Por que será que ainda acontece isso, Alan? O ozônio não faz parte da prática, né, não faz parte na prática da formação médica tradicional. O ozônio e uma coisa interessante, tudo que não se aprende na faculdade, a gente acha que não existe. E tudo que a gente aprende na faculdade, a gente acha que só é aquilo que é verdadeiro. Então, o ozônio é muito utilizado, como eu estava falando, na Ásia é muito utilizado, na China, dos países que mais usa ozônio. Então, o grande problema é que o ozônio é um método que você utiliza barato, né, você o ozônio é da natureza, só que o problema é que não pode ser patenteado, tudo que é natural, que é da natureza, você não pode patentear. Então existe um conflito ali da indústria por conta dessa questão. Você não pode, já que você não pode patentear, como é que você vai lucrar em cima daquilo ali? Então é um problema. E o ozônio, por seu efeito, né, múltiplos efeitos, melhorando a saúde da célula, com uma ação poderosa anti-inflamatória, germicida, né, o que seria da indústria se autorizasse maciçamente a utilização dessa prática, né, sem os anti-inflamatórios, utilizando para ação bactericida, sobretudo em situações de infecções bacterianas resistentes, multiresistentes, né? Então, é esse o motivo, Denis. E o Instituto Longevinte já faz uso desse método de aplicação de ozônio. E o que que se mais vê lá na tua prática diária, lá quando tu faz a prescrição dos ozônios, o que que tu mais costuma prescrever? Como é que se faz essa prescrição para o ozônio? Denis, ah, uma coisa interessante que todas as doenças, sem exceção, elas acontecem pela baixa capacidade de utilização do oxigênio pelas células e principalmente pela mitocôndria. Então, existe um coeficiente chamado de coeficiente de energia mitocondrial. Esse coeficiente de energia, ele se dá pela quantidade de oxigênio que entra na mitocôndria, né, que é captado pela mitocôndria, pela quantidade de gás carbônico que sai. Quanto maior esse coeficiente de energia, ou seja, quanto maior a entrada de oxigênio na mitocôndria, você tem mais saúde de uma maneira geral. Você tem mais ATP, que é energia, você tem mais óxido nítrico, que é uma das substâncias importantes, vasodilatadora, antioxidante, importante para a nossa saúde, principalmente saúde cardiovascular. No caso, se entra mais oxigênio, você tem menos também radicais livres, né? E você tem mais saúde, mais gás carbônico acumulado, menos radicais livres, como eu falei. Então, quanto maior o coeficiente de energia, mais saúde a mitocôndria tem, mais saúde a célula tem. O contrário, quanto menor que é, menos saúde. Você vai ver a pessoa que tem pressão alta, que tem o ácido úrico elevado, tem mais radicais livres, ou seja, estresse oxidativo, e a pessoa tem menos energia. O que eu estou falando tudo isso é porque não existe nada na medicina moderna que mais facilita essa entrada de oxigênio na célula e na mitocôndria do que através da administração de ozônio, Denis. Então, o ozônio, ele para restaurar uma célula, para restaurar uma mitocôndria, para reavivar essa mitocôndria, potencializar essa mitocôndria. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente usa aqui, por exemplo, o ozônio, sobretudo quando se faz sistemicamente, o paciente, no mesma hora, ele tem melhora da sua energia, da sua disposição, da sua vitalidade. Eles relatam isso aí. Só que ele pode ser utilizado também como uso local, né? Para paciente com dor, uma ferida que é difícil de cicatrização, uma ferida infectada, a gente que faz cirurgia, se tiver alguma infecção, faz ozônio que melhora, tem uma ação muito boa, anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, regenera tecido. Então, nos casos, por exemplo, que nós temos de infecções de vias aéreas superiores, o uso auricular tem uma ação muito boa. Paciente tem uma ação tanto sistêmica como ação local. Paciente com uma diarreia crônica, paciente com retocolite, doença de Crohn, são doenças inflamatórias intestinais. Você faz o uso retal, que tem uma ação tanto interessante sistêmica como local. Paciente com doença autoimune, você combina
a autoema maior, que ou seja, o ozônio misturado no sangue e aplicado no paciente, com a retal, porque as doenças autoimunes, elas começam no intestino, Intestino. por uma disbiose severa e também por uma hiperpermeabilidade intestinal. O ozônio tem essa finalidade de melhorar esse aspecto, Denis. Então você falou que o oxigênio, a célula precisa do oxigênio e o ozônio vai facilitar essa passagem do oxigênio para lá para gerar essa energia. Você falou de energia. Então isso é uma das coisas que o paciente percebe logo nas primeiras sessões. Inicialmente, já dá para perceber essa diferença logo nas primeiras sessões quando o paciente faz? Denis, no mesmo dia. A gente faz aqui estudo microscópico, né? Paciente que vem aqui, todo paciente que a gente atende faz um estudo microscópico. A- Nós vemos aqui tanto grau de contaminação sanguínea, alterações de células, de membrana de célula, mas a gente vê também estresse oxidativo, grau de estresse oxidativo. E a gente consegue, através do ozônio, nesses casos muito dramáticos, uma melhora. Muitas vezes nós temos uma melhora na primeira administração de ozônio. Normalmente a gente tem uma melhora muito boa depois da terceira ou quarta aplicação. Mas eu peguei muitos casos de pacientes que fizeram a aplicação de ozônio e eu fiz um antes e depois, uma resposta impressionante com uma aplicação. Então, parece que a resposta é imediata. De E é o início que os logo. pacientes falam. Por exemplo, o paciente às vezes fala: eu tenho um problema de libido, eu tenho um problema de ereção, eu tenho um problema de falta de sono. Ele faz a aplicação naquele dia, ele dorme bem naquele dia. Ele tem muitos casos de paciente que está com problema de ereção, que faz ozônio e naquele dia ele melhora a ereção. E eles relatam isso para a gente, porque como eu falei, porque se melhora a oxigenação mitocondrial, melhora o quê? Os níveis de ácido úrico, ou seja, baixa o ácido úrico e Baixo aumenta o ácido quê? úrico, Energia e o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. vasodilatador. Tu estavas mencionando, já mencionaste aqui o ozônio retal, a aplicação local. Então, que formas podem ser usadas, né, da aplicação desse ozônio na prática clínica? Pois é, como eu falei para você, Denis, uso local, né? Aplicação, por exemplo, raiz nervosa. Denis, tem gente que pensa, tu vai aplicar ozônio no nervo, vai causar um problema. Ei, o nervo ama ozônio, Denis. E o ozônio ama o nervo. Então, eles se dão muito bem. Você faz uma aplicação na rede nervosa ali, ou diretamente no nervo. Às vezes o paciente tem uma dor no joelho, o problema dele é aqui no nervo femoral. O paciente tem uma dor na lateral da coxa, o problema dele é, é o nervo, por exemplo, ciático. Você vai ali na raiz, lá no ponto do nervo, você faz a aplicação, o paciente melhora na hora. O paciente tem uma alteração de quadril, um desnível de quadril, uma dor na coluna por uma contração devido um desvio de quadril relacionado ao problema que ele acha que é coluna, mas o problema é nervoso. Aí você faz ali, faz o exame, faz a aplicação do ozônio naquele local de dor, no nervo, o paciente ele melhora a dor, ele melhora a dor na coluna, equilibra a bacia, né, já fica totalmente equilibrada ali, né, alinhada, e é uma coisa impressionante. Então, o ozônio, o uso local de ozônio é muito interessante. Problema de hérnia de disco, problema de dores lombares, problemas de dores articulares, Articulares. tem uma ação anti-inflamatória local muito impressionante, uma ação regenerativa local, né? E outra coisa, Denis, feito por profissional treinado, evidente, né? Utilizando da forma correta o ozônio, né? Porque a gente sabe que a diferença do remédio ao veneno, do veneno e o remédio é a dosagem, fazendo tudo certinho, praticamente não tem efeito colateral. Você não tem problema nenhum para fazer ozônio. Agora, a gente sabe que os conselhos de saúde, né, já há algum tempo, o conselho de fisioterapia, o conselho de odontologia, já houve há um certo tempo essa regulamentação para o uso de ozônio. E recentemente, por último, o Conselho Federal de Medicina já fez a sua regulamentação com relação à ozonioterapia. Como é que está essa questão de regulamentação aqui no Brasil da ozonioterapia? A luta foi muito grande, Dani, mas em agosto agora, o Conselho Federal de Medicina ele autorizou a utilização, né, por médico, já dentista, enfermeiro, fisioterapeuta já podiam fazer, mas foi regulamentado agora para médico,
principalmente o uso local, tá? Então, diga de passagem, muito local foi regulamentado. Então, uso em feridas, uso em aplicações de dor, né, dor local, processos inflamatórios, regeneração de tecido, né? Então, se melhorar a cicatrização, questão de necrose, pé diabético, úlceras, difícil cicatrização, foi autorizado agora em agosto. A gente espera que em breve isso se estenda, né, para o uso tanto alto ou maior, né, que é a utilização de ozônio do venoso, com a menor, que é intramuscular, associado com sangue. E, de uma maneira geral, assim, na saúde em geral, o que pode ser trazido de benefício do ozônio na saúde em geral? Você falou que melhora a oxigenação celular, tem efeito anti-inflamatório, imunológico também? Pois é, Denis, eu acho assim, tem todas essas ações, anti-inflamatório, antioxidante, imunidade, regeneração, cicatrização, mas eu acho que o maior benefício do ozônio, é o que a gente percebe fazendo muito ozônio aqui, é exatamente esse reavivamento mitocondrial. Então ele melhora a oxigenação do tecido, ele melhora a oxigenação celular, tem uma capacidade de restaurar a mitocôndria, né, de melhorar o estresse oxidativo mitocondrial, porque o que mais danifica a mitocôndria é o próprio radical livre produzido pela mitocôndria. E isso se dá pela diminuição daquele QE, do coeficiente de energia, pela baixa de oxigênio, mas com a oferta de oxigênio, porque na hora que você administra o ozônio chega lá na membrana celular, né, são frações que automaticamente, após a administração, que são formadas, que são os chamados ozonídeos, eles conseguem atravessar, são partículas minúsculas que conseguem atravessar a membrana celular, conseguem penetrar ali na Na mitocôndria e mitocôndria, né? tem uma ação de restauração mitocondrial muito impressionante. Na nossa prática, a gente percebe que o ganho de energia por essa questão, ela é o fator de maior benefício, né, da ozonioterapia. Agora, com todos esses benefícios, né, que é bom para muita coisa, ajuda bastante no organismo, existe alguma contraindicação importante que o paciente deve saber, que os profissionais que vão trabalhar com isso devem saber? Olha, a primeira coisa, Denis, existe uma chamada de favismo, né? O favismo é uma deficiência da glicose 6-fosfato dehidrogenase, que é uma enzima produzida pelo fígado, e a pessoa que tem deficiência dessa enzima vai ter uma dificuldade, né? Pode apresentar uma reação quando utiliza o ozônio, que ela é facilmente, digamos assim, neutralizada quando você usa um ácido, por exemplo, um antioxidante, que é antagônico ao ozônio, por exemplo, a própria vitamina Vitamina C, C, né? o ácido alfa-lipoico também, né? Então, automaticamente você consegue inibir. Mas, por exemplo, situações de gravidez também não foi muito bem estudado. Paciente com hipertireoidismo também não foi bem estudado. Outra coisa, pessoas com um processo agudo, por exemplo, o cara está com AVC, está com um infarto agudo ali. Até não é prudente utilizar, por quê? Não é prudente utilizar porque, digamos ali, de repente o cara está infartando, você vai fazer ozônio, o cara morreu, a culpa é do ozônio. Entendeu? A gente não É. recomenda fazer. E também não tem muito estudo falando sobre nessas condições agudas, muito aguda, se tem benefício, tá? Mas uma contraindicação, digamos assim, eu posso dizer que a absoluta é o favismo, que é a deficiência da glicose 6-fosfato dehidrogenase. É, da G6PD. E é verdade que muitos pacientes com doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, até Alzheimer e autismo, também podem se beneficiar com o ozônio? Como é que vai agir aí o ozônio nesses casos aí? Tênis, as doenças autoimunes, ocorrem por dois motivos básicos. Primeiro, intestino. É a disbiose intestinal e a hiperpermeabilidade intestinal. Tudo que não presta está saindo do intestino e indo para a circulação. É um desafio para o teu sistema imunológico, que fica combatendo isso constantemente, até o ponto dele começar a te agredir. A outra condição é a deficiência da vitamina D. Na verdade, existe um polimorfismo de receptor de vitamina D, que necessita, para poder agir
como ação anti-inflamatória, como ação, de melhorar a questão intestinal, necessita de uma alta dose de vitamina D. Então, o ozônio, como é que o ozônio entra nessa história aí? O ozônio entra melhorando o processo inflamatório, controlando interleucina 6, TNF-alfa, aumentando interleucina 10, assim como faz a vitamina D, assim como faz o ômega 3, eles têm uma ação, só que tem uma ação rápida. E, como eu falei, a gente, todos os efeitos, bactericida, fungicida, porque, por exemplo, a fibromialgia é uma doença de fungo, é uma disbiose fúngica. Então, você vai fazer um agente, uma terapia dessa que mata fungo, por isso que eu prefiro fazer nesses pacientes, eu revezo, eu faço autoimmune maior e faço na outra tomada eu faço retal. Alguns pacientes com um quadro muito dramático, cheio de doença autoimune, eu faço no mesmo dia, autoimmune maior e faço retal, com efeito maravilhoso, porque ele tem uma ação local ali de bactericida, de fungicida, de virucida e também melhora a hiperpermeabilidade intestinal, né. Então ele tem uma ação muito parecida com a vitamina D, de ação bactericida, de ação de controlar a hiperpermeabilidade, né, mas ele tem um efeito maior, porque ele tem uma ação poderosa antioxidante, tem uma ação poderosa anti-inflamatória por inibir o NF-κB, que é o intermediário inflamatório que vai aumentar as proteínas inflamatórias. Então, por isso, age muito bem nas doenças Nas doenças autoimunes. autoimunes, né. E doenças autoimunes, agora vamos para um outro lado. A gente sabe que aqui no Estudo Longevity tem os pacientes com câncer que estão sendo acompanhados e com a ozonioterapia. Então, o ozônio também pode ser um coadjuvante nessa terapia do câncer? Exatamente, como eu falei no início, que todas as doenças, elas se dão por diminuição da de, eh, capacidade de absorção ou captação de oxigênio pela mitocôndria, principalmente o câncer. O câncer é uma doença, é uma mitocondriopatia. Acontece principalmente nessa condição de hipóxia funcional que nós chamamos. Então, na hora que você administra uma substância dessa aí, você praticamente tirando todo o terreno, né, o terreno ideal, o terreno adequado para o tumor. Então, melhora a angiogênese, ou seja, a formação de tufos de vasos que vão nutrir o tumor. Tem ação. A gente sabe que todo tumor em todo câncer há uma reação inflamatória, com aumento de citocinas, de proteínas inflamatórias. Então ele tem uma ação local também de ação anti-inflamatória, que é ruim para o tumor, é bom para a gente, mas é ruim para o tumor. Uma ação de regeneração, melhora a imunidade, faz com que o teu sistema de defesa haja, né, combatendo o câncer, porque quem combate o câncer é o teu sistema de defesa. E ele promove essa modulação imunológica. Falando no sistema imunológico, né, que efeitos imunomoduladores o ozônio pode promover nesses pacientes? É exatamente isso, controlando as citocinas inflamatórias, controlando a interleucina 6, TNF-alfa, melhorando a interleucina 10, né, ativando células de defesa, como a natural killer, Denis, né, que é uma assassina natural. E ela assassina quem? Células cancerígenas. Então, o ozônio tem um efeito de eh, aumentar essas tanto os anticorpos como as células de defesa, melhorando essa resposta. Sem contar que reduz a fadiga. Uma das coisas que o paciente que faz, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, ele sente a fraqueza. Você vai conversar com o paciente, ele está o quê? Derrubado, ele está cheio de dor, ele está com fadiga extrema. E a fadiga tem uma relação com o quê? Com uma falha ou uma falta de como assim, a mitocôndria dele não está funcionando muito bem, uma disfunção mitocondrial. E através do ozônio a gente consegue fazer uma restauração mitocondrial. Por isso tem tanto benefício nesses pacientes pós-quimioterapia, radioterapia. Eu sempre gosto de ressaltar que, vai substituir a quimioterapia, a radioterapia. Negativo. As terapias, convencionais, como eu falei, nós estudamos a medicina tradicional, é muito boa para tratar doença, né. Então o que que a gente, recomenda? Fazer um suporte,
né, um suporte para contra os problemas que acontecem pós essas terapias, né, que é a fadiga, é a queda da imunidade. Então você faz uma terapia dessa pós-quimioterapia, tem uma resposta muito boa de melhorar toda a imunidade, né, e melhorar também a questão inflamatória e a fadiga. Então, nesses casos, a gente pode dizer que, o ozônio ele vai ajudar a reduzir esses efeitos colaterais, tanto da radioterapia como da quimioterapia. Pode até fazer uma detoxificação, alguma coisa assim? Faz o detox, né, pela ação antioxidante, ele melhora as espécies reativas de oxigênio, melhorando o estresse oxidativo e melhorando também a recuperação mitocondrial. Agora, como é que a gente pode integrar a ozonioterapia com outras abordagens, como suplementação, dieta, mudança do estilo de vida? Quer dizer, o ozônio ele vem para complementar aí um estilo de vida saudável? Tênis, nada substitui o estilo de vida, tá? A gente está falando de ozônio aqui e ele é um complemento. Então, se você é aquela história, você pode fazer tudo certo. Fazer ozônio de todo dia, de manhã, tarde e à noite. Mas se você dormir mal, não vai adiantar nada. Se você comer mal, não vai adiantar nada. Se você não fizer exercício físico, não vai adiantar nada. Se você não controlar seu estresse, não vai adiantar nada. Então, tudo isso aí tem que vir conjunto, né? E, por exemplo, o ozônio, ele não substitui, por exemplo, uma reposição de vitamina D, de vitamina C, né, de minerais, de aminoácidos, não substitui, ele complementa. Então, ele é um complemento, uma terapia complementar. Então, melhora o intestino? Melhora. Mas, por exemplo, a reposição de probióticos em pacientes com desbiose intestinal é importante. Então, tudo é complemento, e nada substitui, né? Todos se completam. E existe, Alan, não, vamos reformular assim, quais seriam os erros mais comuns que você vê em relação ao uso do ozônio pelos profissionais? É utilizar a dose incorreta e a concentração incorreta, né? Porque, como eu falei há pouco, se é feito por um profissional habilitado, treinado, né, estudioso, um profissional que gosta daquilo que faz, né? Então, a tendência é dar tudo certo. Agora, se você faz uma dosagem, uma consideração errada, né, uma alta consideração, né, a tendência é que ocorra algum problema, o paciente tem uma dor desproporcional, o paciente não acaba não tendo aquele resultado que deveria ter. Então, esse é o maior erro, né, na utilização de ozônio, é utilizar as doses e as considerações erradas. E só reforçando mais uma vez, o ozônio nas aplicações locais, nos nervos, raízes nervosas, articulações, como é que faz isso daí? Aquilo que eu falei, o ozônio, ele ama o nervo e o nervo ama o ozônio. Então, quando você faz uma aplicação na raiz nervosa, Denis, tudo que está relacionado, porque ele tem uma ação anti-inflamatória local logo ali. Muitas vezes o paciente tem uma dor lá distante, e a dor é na raiz nervosa aqui. Ele tem uma neurite, uma inflamação do nervo, que é palpado, você palpa, você percebe a dor local. Aí quando você faz o ozônio, e muitas vezes só o ozônio, naquela raiz nervosa, na raiz do problema. Você vai ali e aplica, todo o processo, ocorre uma reação anti-inflamatória imediata, e todo o processo doloroso melhora automaticamente. É, excelente. Então a gente viu a utilização do ozônio nas doenças autoimunes, vimos no câncer, no tratamento com rádio, com químio. E dá para usar o ozônio na estética? Dá. O ozônio pode ser utilizado, por exemplo, como um fator estimulante de fatores do crescimento, de fibroblasto, de GH. Então, por exemplo, nas situações de retrações de são as rugas, né, as retrações, retrações cicatriciais. Você pode fazer para, digamos aí, tirar a fibrose, ele melhora a fibrose. Por exemplo, utilizado no peroni, né, que é aquela calcificação peniana, ele melhora a fibrose, ele diminui a fibrose. Então, todo esse processo de fibrose, de retração cicatricial,
de rugas, ele é muito bom para essa parte. Só que ele não é bom fazer sozinho, vou fazer ozônio direto e vou melhorar. Não, hoje existem terapia, Denis, que a gente faz aqui no Instituto GVT, que são terapias utilizando plasma rico em fibrina. O plasma rico em fibrina, ele tem uma ação muito poderosa, como estimulando fatores de crescimento, colágeno bom, reavivando tecidos, melhorando a estética, sendo que você vai utilizar uma substância, um tecido, né, um autólogo, é da própria pessoa. Sim. Não é botox, não é coisa estranha, não é ácido hialurônico, não é nada. Você vai usar da própria pessoa. O plasma, por exemplo, o plasma gel, que você pega o plasma da pessoa, prepara, ele fica um gel, você pode fazer a aplicação. Por exemplo, quem não tem queixo, né? Você tem é um enxerto autólogo. Pessoa para ter um preenchimento, né, nos locais de falha, pessoa que não tem mandíbula, a pessoa que está com um bumbum desnivelado, o plasma gel vai muito bem para esses casos. Qual é o risco disso aí? Só tem um risco maior Praticamente se nenhum, você né? for, se quem for fazer não é habilitado para fazer isso aí, vai aplicar no local errado. Mas se for por uma pessoa habilitada, tem uma resposta muito boa e segura. Excelente. Agora, Alan, como é então que você vê o futuro da ozonioterapia no Brasil e no mundo? Antes de falar disso aí, Denis, falar da calvície, né? Ah, sim. A calvície vai muito bem, Estética, que é a né? estética, pois Também. é. Então, a aplicação de ozônio, aí tem que fazer associado também a outras aplicações. Por exemplo, a gente faz aqui associado ao metilsulfonilmetano, né, que é uma ação anti-inflamatória, tem uma ação de local ali, melhorando o folículo capilar. Então, a gente faz o metilsulfonilmetano, a gente faz ozônio local e a gente faz também local plasma rica em fibrina. É uma novidade que a gente vai fazer. Então, não fique muito assustado se nos próximos nosso podcast, nos próximos meses, a gente encontrar o Denis cabeludo aqui. Não vão ficar assustados, tá? Isso aí pode acontecer. Então, são novidades que a gente está trazendo para cá, que aos poucos nós estamos implementando, que é na estética a utilização de plasma rico em Em fibrina, plasma rico em fibrina, plaqueta, associado a ozônio, também exossoma e células-tronco também, que nós vamos utilizar para regenerar tecido. porque aí E vem regenerar também, eh, como é que se diz? Rejuvenescer. os fatores de crescimento junto também, né? Exatamente. Então, ozônio e o futuro pra gente. É muito próspero, né? Porque as coisas não está dando, Denis, com a era da inteligência artificial, não dá mais para segurar o conhecimento. Nunca, Silas, o conhecimento esteve tão democratizado. Ou seja, você entra ali na IA, no chat GPT, faz um prompt, aciona um camarada especialista em ozônio lá de Harvard, chefe do departamento, e tudo que você quiser saber, ele vai te dizer, né? Como é que age. E eu quero as referências, eu quero as citações, eu quero os artigos, eu quero os livros. E tem muita coisa publicada, Denis, sobre isso. Só que não é divulgado, porque o ozônio ia aposentar um bocado de remédio, né? Então não é interesse, não tem interesse em divulgar ozônio. Mas nós chegamos numa situação que não dá para segurar mais, Denis. Não dá mais para segurar. Esse tipo de conhecimento, né, com a ozonioterapia, como o azul de metileno, como o ácido alfa-lipoico, como a coenzima Q10, como a quercetina, o resveratrol, essas substâncias aí, como o ômega 3, né? Até hoje as pessoas batem no ômega 3, o ômega 3 ganhou o Nobel, entendeu? Então como é que tu vai brigar com o ômega 3? Aí a gente fala, jejum, esse modismo, jejum ganhou o Nobel. Então, melatonina ganhou o Nobel. Então não dá para brigar com isso aí mais, né? O conhecimento está democratizado. Se você quiser tirar a sua dúvida, entra na Amazon e pede o livro que você quer sobre o determinado assunto, que vem tudo, vem Exato. carrada de livro para você estudar. Se você quiser se aprofundar mais, não entra, eu recomendo entrar no chat GPT, que tu vai ver a quantidade de artigos, citações, referências, né? Em vez de entrar na PubMed, você quer algo mais democrático, entra no Google Acadêmico. Você vai encontrar muita coisa também ali. Então, não existe mais. Eu sempre falo para meus pacientes: não precisa acreditar no que eu falo. Pega, entra e Exatamente. estuda. Você vai ver, depois a gente discute sobre isso.
A gente vê que como tu falaste, né, a democratização do conhecimento cresceu muito com a internet. Então, hoje você compra o curso inteiro de medicina, se quiser, com um clique no Amazon, por todos os livros de medicina do curso inteiro de medicina. E aí, agora, recentemente, com a inteligência artificial, você tem um concierge para lhe direcionar dentro daquilo que você está querendo estudar, dentro daquilo que você está querendo conhecer. Então, a democratização realmente chegou, assim, com os dois pés juntos, né? Onde é que a gente pode encontrar esse tipo de tratamento? Denis, a história da ozonioterapia, ela é fascinante. Então você consegue saber tudo sobre ozônio em qualquer canto, como eu falei, na Amazon, sobre artigos, citações, referências, no ChatGPT, no Google Acadêmico. Mas se você quiser saber um pouco mais, você pode entrar em contato no Instituto Longevité, que você vai saber tudo sobre ozônio. E a gente tem uma política aqui, para a pessoa que quer saber qualquer terapia, a gente faz um vídeo e mostra, e fala tudo sobre ozônio. Então a gente tem os nossos protocolos aqui, eu te digo assim, nosso carro-chefe aqui é a ozonioterapia. A melhor entrega, né, a melhor resultado que a gente vê em qualquer terapia que a gente faz aqui é com ozônio. A pessoa faz uma aplicação, ela tem melhora naquele dia. Seja, é questão de sono, é questão de distúrbio de ereção, é questão de melhora da ansiedade, é questão de melhora da depressão, atua em tudo. Tem uma ação de neuroinflamação impressionante, tem ação local, dá até, digamos assim, é uma coisa até constrangedora, né, você vai fazer um programa de tratamento do paciente de aplicação local de ozônio, que você vai colocar: vamos fazer tantas aplicações. O detalhe é que não, se for, sobretudo se o problema dele for nervoso, ele melhora na primeira aplicação, ele não quer fazer o resto, Logo mas no ele tem que início. fazer, porque é um tratamento, é um programa de tratamento. Isso, é um programa. Mas ele faz a aplicação, melhora naquele dia e não quer fazer mais. Mas é um programa, todo um processo para melhorar, né, o problema dele. Então, Instituto Longevité, já estamos aqui, já fazemos esse tipo de procedimento. Se você quiser conhecer, venha. A gente dá as informações, como ele falou, mostra um vídeo ou manda um vídeo se você quiser informação, mostrando como é a coisa toda, como é que funciona e esclarecendo qualquer dúvida detalhadamente, tá bom? Esse assunto foi muito interessante, esse assunto é muito empolgante porque a ozonoterapia ela é útil para muitas coisas. Queria agradecer mais uma vez você que está conosco até agora. Agradecer meu grande parceiro aqui, Alan. Antes da despedida, eu quero indicar mais um filme, como sempre. E esse filme, na verdade, ele é um filme de suspense. Você já parou para pensar o que os cirurgiões e os enfermeiros que estão ali na sala de cirurgia fazendo uma cirurgia conversam enquanto estão operando? O paciente está sedado e eles ali estão conversando o quê? Na verdade, o filme conta uma história mais ou menos assim. O paciente precisa fazer uma cirurgia, que é um transplante de coração, e o mote da história é que, por uma condição rara, ele, depois de ser anestesiado, fica sedado, porém consciente. Ele só não consegue se mover, mas ele ouve tudo que está acontecendo ao redor dele na sala de cirurgia. E aí, claro, tem todo um motivo por trás da história, que é um suspense, né? Que você vai saber assistindo do porquê que o cara que escreveu a história quer que ele fique consciente ouvindo toda a história do que está ocorrendo em volta dele naquela cirurgia. O nome do filme é Awake, A Vida por um Fio. É um filme de 2007 que tem a Jessica Alba ali fazendo uma interpretação até muito boa. E eu queria agradecer mais uma vez o Alan, você que está conosco. Alan, Obrigado considerações. pela participação aqui. Obrigado, Denis. Obrigado, Sila. Obrigado, Rosilena. E obrigado, pessoal de casa. Nós estamos todas as quintas-feiras, 20 horas, aqui no YouTube. Depois esses vídeos vão para o Spotify. Você pode escutar ali no carro, né, degustar. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode colocar nas
no YouTube ali, algum comentário, alguma pergunta que a gente aproveita, responde depois, né? Manda pra E gente que a gente responde. Quiser sugerir um assunto pode dentro da sugerir, perfeito. saúde que a gente possa falar aqui, que a gente possa esmiuçar aqui, não tem problema, você manda pra gente, a gente avalia, vamos fazer um Perfeito, podcast sobre isso. exatamente. E sempre o próximo podcast, nosso Longevicast, sempre é uma surpresa. A gente só revela lá um dia antes, tá bom? Abraço, tá? Boa Boa noite, noite. até a próxima.